nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar de um assunto que não tem só a ver com a nossa área de oncologia, não tem a ver com a vida de todo mundo, que são as viroses. Para isso a gente trouxe um infectologista que atua no Hospital de Câncer de Barretos, Dr. Paulo de Tarso Oliveira e Castro. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? O senhor já esteve aqui no programa, Já né? esteve Eu é que não estava ainda, mas aqui está que o senhor em 2013 já esteve aqui abordando também esse tema, que é um tema tão interessante. Sim. Dr. Paulo de Tarso é médico pela PUC Campinas, fez especialização na USP de Ribeirão em infectologia e mestrado também na USP de Ribeirão, estudos sobre infecção em cirurgia, né? Doutor, o que é infectologia? O ramo da infectologia é uma área da medicina que estuda as doenças infecto-contagiosas, né? Uhum. Então é bem amplo e dentro desse universo, mais recentemente, hoje existe a infectologia hospitalar, que é a qual eu venho me dedicando aí nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos da carreira. Dentro do Hospital de Câncer, o senhor está há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí é uma área bem assim, dentro do hospital. A gente ouve falar muito em infecção hospitalar, né? Sim. Ainda é uma área pouco divulgada, digamos assim. A gente ouve falar, mas a gente não sabe muito. Sim. Nós atuamos dentro... A infectologia hospitalar, ela começou, na verdade, com controle de infecção hospitalar. Depois ela se expandiu um pouco mais, hoje o conceito é um pouco maior. Então, nós atuamos tanto nas recomendações das práticas de prevenção das infecções hospitalares, bem como também fazendo orientações em relação ao diagnóstico e à terapêutica, o tratamento das doenças infecciosas nos pacientes internados. Uhum. No caso do câncer, esses pacientes estão com um pouco mais suscetíveis, porque a imunidade é muito baixa, né? Sim. No caso do paciente oncológico, ele tem um risco maior, né, de adquirir infecção, tanto dentro do hospital como fora dele. Além da própria doença, né, o câncer muitas vezes diminui as defesas do organismo, mas principalmente por conta do tratamento. Uhum. O tratamento também faz com que as defesas do organismo diminuem. Então, a radioterapia e principalmente a quimioterapia diminuem muito as defesas. E quando o tratamento oncológico necessita de uma cirurgia, normalmente são cirurgias que nós chamamos de grande porte. São cirurgias na qual você tem que fazer uma abordagem, às vezes, extensa para retirar o tumor. Uhum. E isso também aumenta o risco do paciente vir a ter uma complicação infecciosa decorrente de uma cirurgia. Por isso que é um departamento tão importante e tão atuante dentro do hospital. Hoje ele vem sendo reconhecido cada vez mais, não só nos hospitais oncológicos, como também nos hospitais gerais, né? Uhum. Então, nós temos uma atuação ampla dentro do hospital e existem alguns setores dentro do hospital que são mais críticos ainda, né? Por exemplo, as UTIs, né? Onde o paciente também, além da própria agressão do tratamento, mas também por conta das defesas, ele tem um risco maior de ter infecção. Então a gente busca primeiro, lógico que é a melhor coisa, tanto para o câncer como para as doenças infecciosas, a prevenção. E além de quando a infecção ocorre, nós temos que atuar com o tratamento de maneira adequada para que aquela infecção seja controlada e que não dissemine para outros pacientes. Tá, hoje o senhor está aqui porque é verão, né? E a gente tem aí as várias ocorrências das viroses, que a gente chama, que aparecem muito mais no verão. E aí, doutor, o que é a virose? É uma pergunta que eu faço para o senhor, porque quando a gente fala em virose, tudo é virose. A pessoa está passando mal, vai lá, é virose. Aí a criança sai um monte de pintinha, vai lá, é virose. O que é virose de fato? Então, esse termo ele acabou sendo popularizado, né, aí na população em geral, e até existe um jargão, quando o médico não sabe o que é, fala que é virose, né? Mas as viroses, o termo correto, são as infecções causadas por vírus, né? Qualquer infecção causada por vírus é uma virose. Por exemplo, o sarampo é uma virose, a catapora é uma virose, né? E existe uma gama muito grande de vírus que são
capazes de causar doença, né? Tanto para os seres humanos como para os animais, né? E, eventualmente, os vírus transmitem dos animais para os homens, tá? Esse termo genérico, por exemplo, existe as viroses, né? As doenças virais, vamos falar assim, que são comuns conforme as estações do ano. A gripe, por exemplo, Isso. talvez seja a mais conhecida hoje. Isso. A gripe é uma virose. Isso. A gripe é uma doença viral causada por um vírus que chama influenza, e popularmente conhecida como gripe. Mas aí, esse vírus, ele gosta do frio. Isso, ele é mais comum ocorrer no frio, porque no frio existe uma série de condições que facilita a disseminação desse vírus. Já no verão, as principais viroses que a gente pode colocar são as viroses que acometem, são os vírus que acometem o trato digestivo ou digestório ou trato gastrointestinal. Então, essas doenças no verão, esses vírus no verão, o que eles causam? Normalmente são as doenças que são apresentadas, né, com diarreia e vômito. É o famoso piriri. Isso, isso. Né? O piriri. Isso. Então, e tem alguns vírus, por exemplo, tem um vírus chamado norovírus, que ele dissemina de uma maneira muito rápida e muito fácil entre as pessoas. E ele é muito comum no verão, porque ele é transmitido principalmente pela água contaminada, por alimento contaminado. A pessoa elimina o vírus nas fezes, a pessoa que está com o vírus. Esse vírus contamina, de alguma forma, os alimentos, né, por falta de higienização das mãos, e aí se dissemina de uma maneira muito rápida, né, entre as pessoas. A pessoa, quando também tem o vômito, esse vírus pode ir para o ar, e do ar ele atingir outras pessoas. Agora, doutora, a gente convive, né, com bilhões, trilhões, eu não sei nem que unidade matemática eu usaria para dizer o tanto de vírus que a gente convive sem ter uma doença por causa deles. Não tem isso. Tem. Eu tô aqui, eu tô vivendo o ar-condicionado, muitas vezes, que não é limpo, Sim. com muita constância, Sim. e que é uma coisa hoje em dia que ninguém fica sem. O ar-condicionado do carro, o ar-condicionado da casa da gente, do trabalho da gente, a convivência com os vários tipos de recipientes que a gente toma água, que a gente come. A gente está convivendo com o vírus. Por que algumas pessoas são mais suscetíveis e outras menos? Nós não convivemos só com o vírus, nós convivemos com bactérias, nós convivemos com fungos, nós convivemos com outros Os micróbios. inimigos invisíveis. Isso, alguns micróbios, são... né? Isso. Que é uma palavra que a gente ouvia tanto quando era criança. Isso. Então, nós convivemos com uma série deles, e existem na natureza, lógico, e no nosso próprio corpo humano, tem mais bactéria do que célula humana. Então, normalmente, essa convivência é pacífica. Ela é pacífica desde que você tenha a tua defesa, a tua imunidade íntegra. A partir do momento que você tem uma certa quebra dessa imunidade, esses vírus, bactérias ou fungos podem aproveitar, penetrar no organismo e causar infecção. Então, uma coisa é a falta de defesa. Outra coisa, às vezes, é a exposição a uma carga muito grande de micróbio. Por exemplo, vírus, ou fungo, ou bactéria, que você também pode ter. Quer dizer, é como se fosse uma guerra, você tem o invasor, que seria o micróbio, que pode ser vírus, bactéria, fungo ou protozoário, e do outro lado, os seus soldadinhos de defesa. Quem tiver no maior número pode ganhar a guerra. Pelo menos entendeu? as batalhas, digamos Seria assim. mais ou menos assim, de uma maneira mais leiga da gente tentar explicar para o nosso telespectador para que ele possa entender como que funciona. E nessa época também a gente tem férias, né? Verão é uma época que é mais comum as pessoas aproveitarem a estação para tirar suas férias. E aí acontece muito da pessoa estar aqui na cidade dela, trabalhando, ela está bem. Ela tira férias, vai ou para o litoral, ou mesmo para o interior, para o campo, aparece um vírus, uma virose que ela não tinha. Os vírus novos também, eles acabam incomodando mais? Não, então, é muito interessante isso. No verão, normalmente, as próprias instituições de saúde e sanitárias ficam preocupadas porque esse afluxo muito grande de pessoas para uma determinada área, como você citou,
seja por campo, para essas colônias de férias, esses hotéis Ou agora a moda nessas praia. termas, né? Nesses lugares que tem um monte de piscina junto. Isso. Existe um risco mais elevado por uma série de questões, né? O próprio acúmulo de pessoas, a carga muito grande de pessoas para consumir, né, alimento e água. Esse ano está desfavorável, mas normalmente se chove muito, né? A chuva causa enchente, a chuva muitas vezes pode comprometer o abastecimento público de água e a pessoa começar a ter acesso à água não potável, né? Ou alimento preparado com água não potável, né? E o próprio calor muito intenso, se você preparar o alimento de maneira inadequada ou conservá-lo de maneira inadequada, pode fazer com que ocorra uma proliferação rápida dos micróbios que estejam contaminando aquele alimento. Uhum. E a pessoa ingerindo vai ser contaminada. Vai se contaminar e vai ter a tal do piriri, como você falou, né? Diarreia, vômito, né? Às vezes febre, e se dissemina muito rapidamente entre as pessoas, né? Várias pessoas podem comer o alimento contaminado e depois uma pessoa passa para outra. Então é muito comum nesses locais, né? São já bastante conhecidos, né? São bastante conhecidas, perdão, as epidemias, né? Em determinadas áreas, assim, vamos dizer, na época das férias, como nas praias, nesses termas, né? Onde você tem um afluxo muito grande de pessoas. Doutor, mas assim, tem como prevenir, né? E é isso que a gente quer falar. A gente vai para o intervalo e aí no próximo bloco a gente vai saber como prevenir as viroses, principalmente nessa época do ano. E você pode tomar cuidados, às vezes muito simples, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. O mineiro Matusalém Santos Pereira, que é paciente da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Câncer de Barretos, vivenciou recentemente uma história emocionante. Há 25 anos, Matusalém não via sua irmã Hébia, que mora na cidade de Araçual, em Minas Gerais. Mas graças à ajuda do Serviço Social do HCB, o reencontro dos dois pôde ser promovido. Yara Brito, assistente social do Hospital São Judas Tadeu, contou como descobriu essa história e como foi possível ajudar Matusalém. Uma das atribuições do serviço social, né, dentro aqui do hospital, é saber quem é o paciente, conhecer o acompanhante e saber se realmente esse acompanhante tem perfil para acompanhar a gente aqui. Aí no caso do seu Matusalém, quando eu cheguei no leito, ele falou para mim que não tinha família, que já foi casado, mas não teve filhos. Perguntei onde ele morava, ele me explicou que estava morando num assentamento sem terra em Colômbia e que fazia 25 anos que não via família, que contato telefônico ele havia perdido há 5 anos. Aí, conversando bastante, chorou muito, eu falei para ele, eu vou te ajudar. E nós vamos conseguir, eu vou trazer a sua família para vir. E aí ele sabia o nome do bairro e o nome das irmãs. E pelo nome das irmãs, pelo bairro, eu entrei em contato com o município de Araçuaí, Minas Gerais. Falei com o assistente social do CRAS, que é referência do bairro dele. E ela falou, não, eu estou disposta a ajudar também. Aí ela vasculhou tudo, graças a Deus conseguiu achar a irmã, que por coincidência trabalha no setor lá da prefeitura. E conseguiu o contato dela. E assim, sensação de trabalho cumprido, de realização profissional mesmo. Estou muito feliz. E espero aí que seu Matusalém tenha alta logo, que vá para casa e veja a mãe, que é o sonho dele agora. Nesse momento é ver a mãe, que ele está muito feliz também, que está em vida, né? Graças a Deus a gente vai conseguir aí esse encontro também em breve. Nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando de viroses, e eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nessa expressão de que é uma virose, não passa de uma virose. Por isso a gente trouxe o Dr. Paulo de Tarso para falar um pouco da importância da gente se prevenir, se cuidar. E aí quando a gente fala em virose também, tem uma coisa assim, mas virose não mata. Mata, doutor? Claro, pode matar. Pode matar? Pode. Como eu disse no primeiro bloco, nós temos viroses que causam diversos tipos, vírus, né, que causam diversos tipos de infecção. Por exemplo, tem algumas viroses que são bastante graves, por exemplo, as encefalites virais, né, meningites virais, né,
A própria gripe, conforme o indivíduo que adquire, principalmente os idosos, né? As pessoas já com problemas crônicos de pulmão, né? Então as viroses são graves e podem Mesmo matar. essas de verão que a gente estava falando, que dá diarreia, vômito, que é mais comum daquele mal-estar às vezes, essas são viroses perigosas também? Também podem matar, né? Uma diarreia numa pessoa com deficiência da defesa ou uma pessoa idosa ou uma criança muito jovem, vamos dizer assim, os recém-nascidos ou Os as bebês. crianças abaixo de 1 ano. Então, tanto é que milhões de pessoas no mundo são contaminadas por dia com as doenças, vamos dizer, diarreicas. E ela tem uma alta taxa de mortalidade ou letalidade no mundo inteiro, principalmente nos países mais desfavorecidos, né? Porque ela pode provocar uma desidratação intensa, se não for tratada de maneira adequada, pode ocorrer o óbito, sim. Então, nós temos que nos preocupar, tratar de maneira adequada e, principalmente, atuar na prevenção. Aí a prevenção. Tudo bem, eu estou no meu convívio normal, trabalhando, estudando, fazendo as minhas atividades normais. E o calor está muito forte. E eu estou vendo que a virose está aparecendo aí, porque geralmente dá na turma, né? Ou é na turma do trabalho, ou é em casas um de cada vez, ou é na turma que você viaja, sempre dá. Como é que eu faço para me cuidar um pouco mais? A primeira são orientações básicas, não são coisas muito difíceis de que nós devemos fazer. Bom, a primeira coisa é a higienização das mãos, tanto propagada, né? Seja dentro do ambiente hospitalar, principalmente, e em casa, nos cuidados e no seu convívio no dia a dia. Essa higienização é o lavar? Isso. Eu estou falando de água e sabão mesmo. Isso, principalmente água e sabão, tá? Dentro do hospital nós priorizamos o uso do álcool, né, que ele é mais fácil, mais rápido, tem uma ação melhor do que água e sabão para inativar vírus e bactérias que a gente pode transmitir através das mãos. Uhum. Em casa é água e sabão, né? Lavar principalmente antes de se alimentar e lavar também antes de preparar os alimentos. Isso é muito importante. E outra situação que é extremamente importante, a higienização das mãos, é após o uso do sanitário. Após defecar, após urinar, após se você tem uma criança que ela usa fralda, se você vai trocar essa criança, você precisa fazer a higienização das mãos após trocar essa criança. Você precisa higienizar as mãos se a criança apresenta um vômito. Você vai limpar o vômito, depois de limpar o vômito, você precisa higienizar as mãos. Quer dizer, a higienização das mãos ela é primordial. É tudo aquilo que a mãe da gente fala pra gente, desde lá, desde quando os a gente nossos avós, lava né? a mão. Isso. Até outro dia, fazendo uma pesquisa aí para estudar o tema, eu estudo muito higienização das mãos, eu achei um cartaz da década de 40 que o Ministério da Saúde, na época, né, divulgava sobre a higienização das mãos, a importância da higienização das mãos para a prevenção de doenças, né? Então, esse tema é bastante antigo. E uma outra questão extremamente importante na prevenção é você fazer o preparo adequado dos alimentos. Então, as frutas e as verduras, elas devem ser muito bem higienizadas com água potável, porque se a água não tiver uma procedência boa, se não for uma água tratada, se for água de mina, água de poço, essas águas elas têm um risco de estarem contaminadas, né? Então ela precisa ser tratada com cloro, porque o cloro inativa os vírus, as bactérias, os fungos, né? Então tratar os alimentos, lavar com água potável, né? Os alimentos, a carne, qualquer tipo de carne ela deve ser bem cozida, né? E é muito comum, a gente estava falando da praia, né? As pessoas vão para a praia, tem aquela série de barraquinhas, a gente não sabe qual água foi preparada, geloques, como é que chama aquele sacolé, você não sabe de onde que vem aquilo, né? Uma vez eu tive uma experiência de uma pessoa me falar que vendia sacolé na infância, que ela fazia o sacolé dentro do tanque. Ela, quer dizer, olha o risco, né? Então, é isso, é você ter cuidado no preparo dos alimentos, cozinhar bem os alimentos que são ingeridos crus serem bem higienizados. E nessa época a gente ingere muito mais alimentos crus, né? Salada, fruta, até é recomendável mesmo, né?
E aqueles alimentos que precisam ser refrigerados para serem conservados, eles têm que ser bem refrigerados. E você comer enquanto ele está refrigerado. Então, existe um jargão aí da alimentação segura, que é o seguinte: o que é quente você tem que comer quente, o que é gelado você tem que comer gelado. Por exemplo, se você uma maionese, logo que ela é preparada, ela deve ser colocada na geladeira. Se ela ficar no ambiente, ela vai favorecer muito a proliferação de bactérias que podem estar contaminando. A carne, se ela esfriar, também acontece a mesma coisa. Acabou de comer, o que sobrou, se você vai reaproveitar, imediatamente você precisa refrigerar. E na hora que você for consumir novamente, você precisa aquecer e comer quente. Certo? Então, E aí quando a gente está em viagem, isso já não é tão simples. Não. Quando eu estou na minha casa, no meu trabalho, tem lá a geladeirinha do escritório, na minha casa tem, né, a geladeira, o micro-ondas, a gente faz esse circuito muito bem feito. Agora, eu estou na praia, as barraquinhas oferecendo aquele monte de coisas gostosas. Então tem o camarãozinho, né? Eu viajei lá para a praia, eu quero comer o camarão. E aí sobrou. Não tenho, eu não carrego geladeira portátil. Como é que fica essa situação? não deve ingerir. Não deve consumir. Você tem que desprezar. Eu sempre dou preferência àquela lanchonete de rede, aquele restaurante mais confiável. Sim, sem dúvida. Essas barraquinhas, tanto é que aumenta muito também essas doenças nessa época por conta disso. Porque essas barraquinhas, normalmente, elas não têm nenhuma fiscalização sanitária, né? E outra coisa, a partir do momento que eu estudei, que eu comecei a me preocupar com isso e me interessei pela infectologia, eu morro de medo, porque você pode perceber, quem está na barraquinha, ele está preparando o alimento, ele não tem como lavar as mãos, e ele que recebe o dinheiro, toda hora ele põe o dinheiro no bolso, mexendo no dinheiro e mexendo na comida que ele vai servir. E não tem Então, água corrente ele não ali, tem. né? Então o risco de contaminação é muito alto, né? Esse pessoal que passa na praia, aqueles vendedores ambulantes com aquelas ostras que vêm dentro do isopor, que você não sabe há quanto tempo está lá, e o pessoal ingere aquilo cru. Então é um risco muito grande de você adquirir, por exemplo, uma virose mais benigna, como por exemplo essa que eu falei, que causa diarreia e vômito, ou coisa mais séria, tipo uma hepatite, né? Que pode te dar um transtorno muito maior. Entendeu? Então precisa ter muito cuidado, Quer dizer, saber a existe procedência. também aquela virose silenciosa, digamos assim. Sim, sim. Né? Aquela que pode se tornar crônica e só se manifestar muito mais adiante. Essa hepatite que eu estou falando, que transmite por esses alimentos, normalmente ela é mais branda. Ela não tem a ver com a hepatite B e C, que são mais graves. Que é pelo que tem sangue, risco, né? Isso, que tem o risco de ficar crônica e, inclusive, causar câncer de fígado. Agora, por que quando a gente está numa turma, seja familiar, seja de amigos, sempre tem alguém que parece imune? Eu tenho um amigo, doutor, e quando a gente vai para a praia, a gente viaja muito junto, ele passa o moço do camarãozinho, ele quer normalmente aquele camarão que está na mão do moço, que o moço faz assim 5 horas que está no sol com aquele camarão e ele quer aquele. E ele nunca passa mal. Por que tem essas pessoas? E aparentemente ele é saudável tanto quanto a gente. Sim. Tem pessoas que têm doença, né, que a gente fala que não tem quem quer, tem quem pode. Ou quem não tem, quem pode, né? Mas normalmente isso está relacionado, às vezes, se for doença gastrointestinal, está relacionado à acidez gástrica que ele tem. Se você tem uma acidez gástrica maior, o estômago serve para isso também, para impedir que a gente adquira algumas doenças que se transmitem pelo alimento. Essa acidez gástrica, ela pode inativar alguns vírus, bactérias que podem causar infecção. Isso é um dos fatores. O outro fator é uma predisposição individual mesmo de cada um. Foi aquilo que nós falamos lá no primeiro bloco. Sorte, né? A pessoa tem sorte no primeiro mesmo. bloco, mesmo tendo toda turma tem alguém que é imune. Mesmo tendo toda essa sorte, a pessoa tem que se prevenir, porque uma hora pode acontecer. A sorte acaba, né? Isso. Doutor, agora às vezes a gente não tem como, aconteceu e pegou. Ou é a latinha de cerveja que não está muito limpa, e ela é industrializada, mas o contato externo, alguma coisa aconteceu. E aí a gente fala muito de automedicação. Então eu gostaria de fazer um intervalo para a gente voltar no outro bloco, falando sobre automedicação quando você já está com virose e os cuidados que você deve ter quando a virose já está instalada, principalmente essas de verão. A gente volta já já.
Você tem ideia de como o Hospital de Câncer de Barretos produz todo o conteúdo de TV para os vídeos divulgados em seu canal no YouTube? A instituição conta com a infraestrutura de um estúdio audiovisual com equipe de edição e produção. O estúdio se localiza no prédio de captação de recursos e recebe as gravações do programa semanal de entrevistas Luz, Câmera e Ação contra o Câncer. Ao todo, já foram transmitidos mais de 100 programas e cerca de 400 quadros, abordando as novidades do hospital e mostrando a rotina dos diversos departamentos. Nós voltamos com o programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer, hoje falando de um assunto que tem a ver com todo mundo, não tem nada a ver só com a doença oncológica ou com essa área, mas com todo mundo, que é virose. Você já ouviu falar, você já pegou virose, é certeza. Aí pegou. Nós estamos falando muito, doutor Paulo, em relação a esta estação do ano que é o verão. Aí a pessoa, de uma forma ou de outra, acabou adquirindo lá o piriri, tá passando mal. Às vezes tem gente que tem cólica, né, muito séria. Tem gente que só tem a diarreia, tem gente que só tem o vômito, tem gente que tem os dois. E é muito comum a gente ver a pessoa falar assim, não, toma, eu vou até falar a marca aqui, mas toma o Gatorade que passa. Toma soro caseiro que passa, não tem outro remédio. Ah, não, toma tal remédio. E a automedicação é muito mais comum nessa área, não é? Sim. Preocupa a automedicação, né? As doenças, vamos dizer, diarreia, vômito, o principal é você se hidratar. Por isso que existe essa questão de você tomar o Gatorade ou qualquer outro isotônico, né? Chá, né? Você tomar o soro caseiro, que é muito importante, porque você vai estar se hidratando, né? Quando isso for possível, você conseguir fazer pela boca, porque às vezes você não consegue. Se a coisa começa a se agravar, uma diarreia muito intensa, né? Vômitos muito frequentes, provavelmente essa hidratação só pela boca não vai ser suficiente. Aí você precisa procurar um atendimento médico, né? Qualquer posto de saúde ou qualquer unidade de saúde, para que a hidratação seja feita pela veia. E esses remédios que inibem o vômito, esses remédios que inibem a diarreia, eles são recomendáveis? Alguns são, outros não, por isso que precisa ter cuidado. Aquilo que você comentou, que assim, toma isso que passa. Às vezes não é aquilo que faz passar. A doença ela tem uma evolução, que a gente fala evolução natural. O ciclo Quer dizer, dela. isso, você vai ficar alguns dias doentes, né? Você vai ficar alguns dias com diarreia, alguns dias com vômito, com mal-estar, com dores no corpo, às vezes febre, né? A doença tem um tempo. Hoje existe, para alguns vírus, remédio adequado para tentar diminuir esse tempo. Uhum. E isso, quando administrado de maneira precoce, pode resolver, né? E nem sempre a doença ela se manifesta, às vezes, com sintomas muito semelhantes. Então, para uma situação é vírus, para outra é bactéria, e isso às vezes é difícil de você diferenciar e fazer o diagnóstico. Então, um remédio que serviu para um colega seu, às vezes não serve para você, porque a doença se manifesta de uma forma semelhante, mas elas não são a mesma Mas doença. a origem é outra. Isso. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque é muito comum, né? O vizinho, um amigo, Medicar. alguém te orientar, para mim foi bom isso. Desde remédio natural até o remédio farmacêutico mesmo, industrial. Então precisa ter muito cuidado. A gente com costuma isso. dizer em relação à gripe, que o senhor falou que é uma virose, que tem uma série de propagandas na televisão de remédios que combatem a gripe. Aí você compra um remédio daquele, toma, 7 dias depois você está bem. Se você não comprar e não tomar, 7 dias depois você está bem. Porque é o que dura uma gripe, né? Normalmente é uma semana. Isso. E com o risco, às vezes, de você se expor a um medicamento. Uma das coisas... O medicamento, ele causa muito problema de saúde no mundo inteiro. Que são os eventos adversos provocados pelos medicamentos. Então, além de provocar evento adverso grave, inclusive pode chegar ao óbito. Por exemplo, um indivíduo idoso que tem uma série de doenças, tem diabetes, tem problema no coração, tem pressão alta, ele já toma alguns medicamentos. Aí, se ele tomar um remédio desses comuns que tem na propaganda aí para gripe, pode interferir naquele tratamento e pode ter um evento adverso grave, que a gente fala, um efeito colateral grave,
e a pessoa pode morrer por conta de um medicamento. Que é o que a gente chama de interação medicamentosa. Isso, muito correto. O termo correto é esse. Interação medicamentosa. Quer dizer, isso a gente sabe que a gente lê na bula. Isso, a interação entre dois medicamentos, você pode ter um efeito benéfico ou maléfico. E isso é extremamente difícil de ser avaliado. Até os farmacêuticos, às vezes, têm dificuldade em avaliar isso. Porque são muitos, né? E, às vezes, tem evento que nem ainda foi descoberto, né? E, então, a gente precisa ter muito cuidado com a automedicação. Então, a sua recomendação é, quando a gente está aí com uma dessas viroses de verão, esse mal-estar, esse piriri, o primeiro passo, o que é? É hidratar? Isso. O primeiro passo é você tomar um desses isotônicos, tomar chá, tomar o soro caseiro ou o soro industrializado, né? E já fazer uma dieta um pouco mais branda, que a gente fala, aquela da nossa avó, né? Tipo uma canja com arroz, um frango desfiado, chuchu, uma batatinha. Alimentos tomar leves. aquele caldo, né? Não, cozinhar sem usar gordura ou óleo, cozinhar só na água e sal, isso também já serve para hidratar. Se é uma coisa muito grave, que está com a diarreia muito volumosa, muito frequente, ou vômito muito frequente, precisa procurar atendimento médico. As pessoas de maior risco, se você está em tratamento oncológico, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, qualquer coisa, tem que procurar um médico. Se você tem algum outro problema de saúde que seja mais grave, também tem que procurar o médico. Se é uma pessoa idosa ou criança, precisa procurar um médico. É melhor não arriscar. Mas essas primeiras recomendações, elas já têm que ser no início, já começar você fazer. Antes de ir para o médico, já levar a garrafinha de isotônico para o médico. Já começar a tomar o soro, o chá. E a febre? As pessoas falam assim, isso é tudo popularzão. Se não der febre, vai passar. Agora, se der febre, aí o negócio ficou feio. A febre assusta um pouco, né, a população de uma maneira geral. E a febre, normalmente, ela é, vamos dizer, normalmente ela é uma resposta do organismo a alguma agressão que esse organismo está sofrendo. Então, tem até dentro da medicina uma discussão se você deve inibir a febre ou se você deve deixar a febre, porque ela seria uma resposta, vamos dizer, imunológica do organismo contra algum agente agressor, né? Lógico que quando isso vem, qualquer doença vem acompanhada por febre, preocupa um pouco mais, porque normalmente são doenças um pouco mais graves, né? Então a febre principalmente em crianças, é um sinal de alerta importante, né? Que a gente tem que ficar de olho realmente. Por isso que é bom ter o termômetro em casa, né? Se sentir algum sintoma de febre, é bom colocar o termômetro, verificar qual é a temperatura. Isso é importante na hora que o médico vai fazer a avaliação. E aí, doutor, as mães, elas têm assim um código entre elas, que elas dizem que quando os consultórios estão muito vazios, os médicos têm umas caixinhas que eles soltam viroses no ar. Porque quando a gente chega num consultório de um pediatra com uma criança com sintoma de virose, com febre, com vômito, com diarreia, a gente encontra outras 500 crianças na fila do postinho ou no consultório particular com os mesmos sintomas. Sim. Isso é muito comum, né? Sim, sim. E aí vem a frase, quando o médico não sabe o que é virose. Mas na maioria das vezes, quando o médico fala que é virose, normalmente é uma virose, né? Então, e como são vários os vírus, fica tudo genérico, né? Para não sair falando o nome de todos os vírus. E quando o médico percebe que teve um primeiro, um segundo, um terceiro caso, ele já espera que vão ter outros casos ali na cidade, porque é um vírus que invadiu e que criou quase que uma endemia ali. Sim, ou uma epidemia mesmo. Ou né? uma epidemia. Uma epidemia. É muito comum, conforme a fase do ano, você ter essas epidemias, né? Às vezes eu sou procurado por colega aí no hospital para questões familiares, de ter esses pequenos surtos, né? Principalmente agora no verão com esses surtos. Teve uma festinha, aí tá lá meu filho, meu neto, aí começa, a família inteira fica doente, o que faz, o que não faz. Então essa disseminação, às vezes, ela é muito rápida, principalmente quando você tem um grupo de pessoas que são expostas, né? Então essas crianças, às vezes elas vivem em ambiente confinado, né? Uma creche, uma escolinha, né? A festinha de aniversário da E elas turma. têm um contato muito próximo, as crianças têm um contato muito próximo, né?
de estarem brincando o tempo todo, de estarem muito próximas e tendo contato, e pelo próprio fato da criança, às vezes, não se lembrar de estar fazendo a higienização das mãos, né? A mão vai à boca com muita facilidade e às vezes não é feita a higienização das mãos, ou não lava as mãos para comer, ela transmite e adquire de uma maneira muito fácil, né? Ir ao banheiro, às vezes a criança vai também, não faz a higienização das mãos, né? E ela, às vezes, no ato de fazer a higiene íntima, contaminar as mãos, aí ela pode se contaminar e contaminar outras pessoas, né? Outras crianças. Doutor, tem vacina para virose? Tem uma série, felizmente, né? Hoje, as doenças virais mais graves, né? Nós temos vacina, né? Para as viroses respiratórias, né? Tem um vírus que é muito importante, que causa muita diarreia, já matou muitas pessoas no mundo inteiro, que ela é próprio da infância, que se chama rotavírus. Existe vacina, né? Então, felizmente, a prevenção na massa? medicina veio primeiro com as doenças infecciosas, né? Mas, doutor, aí, por exemplo, tem a vacina do sarampo. Sim. Que isso a gente toma lá na infância, né? Entre aquelas séries de vacinas que, desde o nascimento até a idade escolar, uma pessoa tem que tomar. É uma, duas, o reforço e acabou. E aí está imune para o resto da vida. Por que a gripe a gente tem que vacinar todo ano? Todo ano? É porque Por que a gente não fica imune? O vírus da gripe, ele muda muito. Ele sofre mutações, né? E essas mutações fazem com que ele consegue driblar, ele consegue vencer as nossas defesas. Então, ele consegue causar doença de uma maneira mais fácil. E outra coisa, que essa vacina ela dá uma imunidade temporária para aquele vírus. Essa imunidade dura mais ou menos 1 ano. A vacina é sempre preparada para o ano seguinte. Já a Organização Mundial da Saúde, ela já faz essa vigilância e já sabe qual é a cepa provável que vai circular no ano seguinte. Então a vacina é preparada, baseada nessa cepa que vai circular no próximo, né? Para ficar 1 ano imune. Isso. Então, sim. Relativamente, né? Porque nada é muito certo, né? Então, por isso que você tem que vacinar todo ano. Lá na Europa, no Japão, na Ásia, as pessoas já procuram se vacinar. Chega no final do outono, quando vai entrar o inverno, as pessoas já procuram. Não precisa nem você falar nada. É hábito. Porque lá, historicamente, a gripe já matou muito. E eles morrem de medo. Aqui no Brasil, você tem uma dificuldade enorme para fazer com que as pessoas de maior risco consigam se vacinar, né? E, por exemplo, é importante ressaltar que você precisa vacinar contra a gripe. Por exemplo, aqui nós estamos no verão. Na Europa, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, está no inverno. Essa é a época da epidemia da gripe lá. Você sai daqui, aqui nós estamos tendo diarreia, vômito, sei lá. Se você for para lá, o teu risco é de pegar gripe. Ou se alguém de lá vier e você tiver contato. E hoje o mundo globalizado, a passagem um pouco mais barata. Isso, é isso mesmo. Doutora, a gente vai para o intervalo, o assunto está muito interessante, a gente já estourou esse bloco. A gente volta já já para o nosso último bloco do programa. Fique com a gente. Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde em que o profissional vai estar preocupado com as atividades que você realiza durante o dia. Então, a gente vai se preocupar com todas as atividades, de como você acorda e o que você faz, e a forma principalmente de como você realiza as suas atividades. No tratamento de câncer, nós vamos nos preocupar desde o início, que seria a descoberta da doença, também passando aí por todas as questões do tratamento, quimioterapia, radioterapia, possivelmente a hospitalização e todas as questões que envolvem isso, desde alguns déficits, algumas deficiências e a questão emocional envolvida.
A terapia ocupacional vai ser indicada desde de uma estimulação precoce para os pacientes que vão ser internados, os pacientes aí de neuro que vão precisar de alguns treinos de força motora, alguns outros treinos com relação a atividades de vida diária. Todo e qualquer problema que possa surgir com relação à função motora. A terapia ocupacional é realizada através de atividades e treinos. As atividades que a gente pode exemplificar seriam desde o escovar do dente até a fazer algumas atividades de algum tipo de hobby que você gosta. Então, nós vamos nos preocupar da forma que vai ser feita. Não necessariamente que seja feita como a gente está acostumado, sem ter algum tipo de doença. E sim da melhor forma possível, trazendo autonomia para o paciente. Olá, e nós voltamos para esse último bloco do programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando de um assunto muito interessante que é virose. Dr. Paulo de Tarso Oliveira Castro está aqui conosco. Nós já abordamos aí as viroses de verão, a gente até já entrou um pouquinho na influenza aí, que é a virose da gripe, né, doutor? E no preconceito, ainda existe esse preconceito de falar assim, o médico não pediu nenhum exame e já diagnosticou. Muitas vezes o resultado do exame chega depois que a virose já foi embora, não tem isso também? Tem. É muito difícil, principalmente na região onde a gente está, em Barretos, um laboratório capacitado, né, que faça os testes para a maioria das viroses, porque são testes que não são tão simples de serem feitos. Às vezes você precisa mandar para fora, né, para São Paulo. A nossa referência para alguns vírus aqui em Barretos é São Paulo. Né? Nós não conseguimos fazer em outros locais. E esses resultados não são rápidos? Não são rápidos, com toda essa logística, né, muitas vezes é um pouco demorado. Essa questão do exame hoje na medicina ela é muito complicada, né? A medicina está ficando muito cara, né? Em relação, você vai ao médico e já pede aquela série de exames. Nem sempre é necessário, né? Nem sempre esse monte de exame vai esclarecer. Às vezes a pessoa se sente um pouco confortada, né? De fazer um número muito grande de exames. Mas muitas vezes eles são desnecessários, né? O quadro que nós falamos, o quadro clínico e o exame clínico do paciente, muitas vezes ele é suficiente para dar o diagnóstico e, de maneira segura e dar um tratamento de maneira segura também. Uhum. Né? Agora, quando a gente está falando num outro tipo de cuidado, que é o cuidado dentro do hospital, nós começamos o programa falando nisso, aí já muda o cenário, não muda, doutor? Dentro do hospital, numa situação de maior gravidade, normalmente nós precisamos de lançar mão de exames, né? Principalmente quando você tem suspeitas de infecção hospitalar, infecção bacteriana dentro do hospital. Então, o hospital tem que estar capacitado também para isso, né? Hoje existem metodologias modernas que você pode conseguir identificar qual é a bactéria que está causando infecção, você identificando a bactéria, qual é o melhor antibiótico para tratar aquela bactéria. Isso você tem que estar aparelhado para isso e de uma maneira que você tenha uma resposta rápida, né? E felizmente é a metodologia que nós trabalhamos aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Né? Esse cuidado, o senhor falou que a dedicação do tempo de um médico infectologista hoje no hospital, o tempo é muito maior dedicado à prevenção do que ao tratamento em si do que já aconteceu, né? Isso, o objetivo principal é você prevenir, você tentar evitar que a pessoa adquira uma infecção. Muitas delas, elas são praticamente impossíveis, né? Em algum momento, o paciente vai ter uma infecção hospitalar, porque existem situações que são as defesas diminuem muito. Por exemplo, um paciente que vai para um transplante de medula óssea, a defesa dele zera, ele fica sem nenhuma defesa, às vezes num período muito longo, né? E junto com isso, ele coloca um catéter que vai lá próximo, numa veia que vai lá próxima do coração. O tratamento provoca uma inflamação importante
do esôfago, do intestino. Porque ele precisa comer, né? Isso. Aí o as organismo dele bactérias precisa ser podem alimentado. isso, E aí bactérias... eu me lembro, e às vezes esses famosos que passaram por essa experiência acabam ajudando a divulgar. Eu me lembro que o Gianecchini, quando teve que fazer um tratamento que ele também zerou todas as defesas do organismo, ele falava que uma das frutas que ele podia comer era banana porque tinha casca. Isso. E a gente não pensa, a gente leva massa, a gente adora levar maçã, né? A gente adora levar uma pera, e muitas vezes aquela casca da pera, aquela casca da maçã é a que traz a contaminação, né? Correto, correto, é isso mesmo. Então, ou descasca, né? Ou você higieniza. Mas para e descascar desinfeta. uma maçã, eu tenho contato com a casca e com o conteúdo, né? Ou você, então, nessa situação, o jargão que eu falei lá, tem que comer, se for cru, para esse tipo de paciente, tem que ser possível você descascar, senão não pode comer. E as verduras você pode fazer desinfetar. Que ainda é com cloro. A gente desinfeta com cloro, que é um dos melhores desinfetantes que tem. Que é água sanitária, Isso. que a Tanto gente tem em para preparar casa. os alimentos, como para fazer do ambiente também. Para você fazer a higienização no hospital, muitas situações nós fazemos com álcool e com cloro. Porque a gente fica imaginando, a gente que é leigo e que não conhece esse monte de produto aí, químico, que tem no hospital, a gente fica imaginando que existem uns produtos muito diferentes do que a gente usa em casa. E nem sempre é assim, né? Não. A receita básica é a mesma. A receita básica é a água sanitária e o álcool. É isso que principalmente Que nós qualquer usamos. dona de casa sabe disso na sua casa. Isso. E Né? tem. Que ela precisa passar água sanitária, que ela precisa higienizar com álcool. O Isso. resto é perfumaria. É isso, correto, perfeito. E a água sanitária, o que é importante é o seguinte, o sol degrada o cloro. Então, não deixar ela exposta ao sol. Sempre armazenada, protegendo da luz solar. Por isso que o frasco dela é opaco. Né? De preferência, adquirir água sanitária. Se você vê água sanitária com frasco transparente, nem compre. Porque ela já não tem a mesma comprar produto eficiência. que tenha registro no Ministério. Isso é importante. Não comprar produto caseiro. Porque a vigilância sanitária até fica em cima disso, né? Porque é muito comum as pessoas, às vezes, invasarem isso e sair vendendo em garrafa de PET, de refrigerante, que é transparente. Então, precisa ter muito cuidado também com os desinfetantes caseiros, que o pessoal vende, que faz uma fábrica aí em fundo de quintal, não tem registro no Ministério e você vai usar isso em casa. Como se estivesse combatendo aí Isso. como se estivesse higienizando, de fato, o ambiente. E não está. Isso. Bacana isso. Doutor, o que mais que a gente tem que tomar cuidado agora nessa temporada e nessa temporada de transição? Há coisas que fogem ao nosso controle. A gente mora numa cidade do interior que não tem enchente na proporção das grandes cidades, né? Mas mesmo assim, estoura uma rede de água e aí a gente abre a torneira, vem aquela água com barro, porque ao reparar a rede, entrou esse barro, essa terra, né? Naquela água que chega na torneira. Que cuidados que a gente tem que ter? Bom, a enchente hoje está difícil em qualquer lugar do país. Tem, né? Tem, né? Mas a enchente ela é um problema sério, né? Porque pode vir água contaminada e contaminar, assim, encher em casa, né? Pode trazer, principalmente, o que mais preocupa é a leptospirose, né? Que não é vírus, é uma bactéria. Aí voltamos ao que a gente havia falado. Se possível, porque eu nunca passei por isso, eu já vi aí na televisão, muito comum ver, às vezes a pessoa não tem nem, porque o certo seria você se proteger dessa água, usando aquelas botas de borracha, roupa impermeável, isso é praticamente impossível conforme a situação. E depois você tem que higienizar a sua casa, você tem que lavar tudo que foi e desinfetar com cloro, para matar aqueles prováveis bactérias que vieram junto com a água de esgoto, a água de chuva e tudo mais, né? No caso de você ter uma reparação da rede, e se a água não estiver adequada, você tem que procurar o serviço de água, né? Aqui em Barretos é o SAI, né? Entrar em contato com eles e falar qual que é o procedimento correto. Às vezes só de deixar escorrer um pouco, Aquilo já vai embora. né? E porque a água, felizmente, né? Eu tenho certeza que a água fornecida aí pela Barretos, com certeza é 100% tratada. Sim. Em todas as cidades do estado de São Paulo, hoje 100% são. da água tratada. Provavelmente só em locais onde a pessoa não tem acesso a isso, que elas podem estar ingerindo uma água
de poço, de cisterna, que não seja tratada. Precisa ter muito cuidado com isso. É não se assustar também, é deixar aquela água correr que daqui a pouco ela está limpa de novo. Isso, porque ela já é uma sujeira que entrou, que depois ela sai e a água que vem já é uma água E não tratada. utilizar aquela que a cor Isso, esteja alterada. Isso, né? correto. Doutora, a gente poderia continuar aqui conversando, porque o assunto é bom. Poderia. Uma coisa Mas importante que acabou às o vezes a tempo. gente esquece é da água, da caixa da água, né? Que às vezes E limpar, frequentemente. Não é tampada e não é limpa. Né? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu tenho certeza que daqui a um tempo o senhor vai voltar de novo, porque né, é cíclico. As viroses no inverno são umas, no verão são outras. Na transição de estação acabam sendo outras. Então, o senhor está convidado a voltar, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. E sempre que precisar, eu estou à disposição. E você pode acompanhar a gente não só no programa, mas também nas redes sociais, no site do hospital. Tem tudo explicadinho aí no hcancerbarretos.com.br. Eu te convido para sempre nos acompanhar. Até o próximo programa. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos como convidado hoje o Dr. Júlio César Possati Rezende, ele que é médico ginecologista do Departamento de Prevenção aqui do nosso hospital e também coordenador do Programa de Prevenção de Câncer de Colo de Útero aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Ele está fazendo o seu curso de pós-graduação aqui no hospital, fazendo o seu mestrado, num estudo bastante interessante sobre câncer de colo de útero. Olá, doutor Júlio, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Zé Humberto, é um prazer participar do programa. Eu sei que você está desenvolvendo um trabalho bastante interessante em prevenção de câncer de colo de útero no seu mestrado. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que é o seu trabalho? É um trabalho bastante interessante, é um trabalho, na verdade, gratificante, porque visa, na verdade, trazer benefício para as mulheres que são consultadas e atendidas aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Resumindo, ele consiste, na verdade, em trazer mulheres para a consulta que têm pequenas alterações no seu exame de Papa Nicolau e a gente vai conseguir, através do emprego de técnicas mais avançadas, onde a gente utiliza testes moleculares e principalmente a detecção da presença da infecção do HPV, identificar se essas mulheres, mesmo com lesões pequenas, têm ou não risco de desenvolver alguma doença mais grave no colo uterino. Quer dizer, no exame de Papa Nicolau você pode ter alguns resultados que pode gerar dúvida em relação à presença ou não de uma alteração no colo do útero, é isso? Exatamente. O exame de Papa Nicolau é um exame que trouxe muitos benefícios para o rastreamento de câncer cervical. Apesar disso, a gente tem uma pequena porcentagem de mulheres que têm alterações que não preocupam os médicos de uma forma geral. Mas mesmo essas pequenas alterações, elas podem às vezes nos enganar e, na verdade, essa mulher pode ter alguma lesão mais grave. O que a gente busca é justamente distinguir quais mulheres que têm pequenas alterações, mas que podem desenvolver lesões mais importantes, daquelas que têm alterações benignas e que a gente não precisa se preocupar de uma forma mais importante. E como é que você fez isso? Ou seja, para você detectar no Papa Nicolau aí duvidoso se existe um risco ou não dessa mulher ter um tumor no colo do útero, que não seja ainda visível? Na verdade, nós estamos buscando tumores, sim, mas nós estamos buscando também um diagnóstico que a gente diz precoce. Então, muitas vezes a mulher tem uma lesão que é chamada lesão precursora, mas não foi diagnosticado no exame de Papa Nicolau. Nós vamos abrir mão de dois principais métodos, um método molecular e um método para a pesquisa de DNA do vírus chamado HPV, que é o papiloma vírus humano, que na verdade é o responsável pelo desenvolvimento de câncer do colo uterino. Então nós vamos fazer uma coloração simples nas lâminas daquele material retirado do esfregaço do colo uterino e vamos fazer também, através do teste molecular, identificar a presença ou não de vírus que possa acrescentar um risco maior para o desenvolvimento de câncer. Então, além do Papa Nicolau, você faz mais 2 testes complementares para tentar saber se esse Papa Nicolau, se essa mulher
ela tem um risco de câncer. Exatamente. Nós acrescentamos 2 testes, que não são testes feitos rotineiramente nos serviços públicos de saúde, mas que as mulheres que fazem acompanhamento no nosso ambulatório acabam tendo disponível para a realização. E como é que está essa pesquisa? Você está começando, está acabando a pesquisa? Como é que está essa pesquisa agora? Na verdade, a primeira fase de coleta dos dados já foi concluída. Nós fizemos a coleta de 200 mulheres que foram atendidas no nosso departamento e agora nós estamos finalizando esses testes adicionais. E qual que é a impressão que você tem dos resultados do seu estudo? Você já tem algum resultado preliminar? Já tem alguma ideia do que você vai encontrar? Alguns resultados já são bem estabelecidos e já estão claros para a gente. Então, dentre esse grupo de 200 mulheres que inicialmente tinham lesões duvidosas ou pequenas lesões no Papa Nicolau, nós encontramos uma porcentagem por volta de 10%, 15%, que em verdade tinham lesões mais graves. E esses testes que nós estamos fazendo, eles foram muito valiosos na identificação dessas mulheres, tanto o teste de imunocitoquímica quanto o teste para a detecção do HPV. Quer dizer que então 10% dessas mulheres, se você não tivesse feito exame nenhum, ia passar esse exame como normal ou duvidoso, não ia saber se ela tinha, e os exames então que você fez foram decisivos para tomar uma conduta. Na verdade, essas mulheres posteriormente iriam ser convocadas para uma análise ou até repetiriam o exame de Papa Nicolau no intervalo aí de 6 meses a 1 ano. Mas esse exame tem o objetivo, e ele cumpre esse objetivo, de fazer esse diagnóstico antecipadamente. Então, a gente não precisa esperar que a mulher repita o Papa Nicolau. A gente traz a mulher e com esses exames adicionais a gente consegue esse resultado. E você acha que o seu estudo ele vai conseguir mudar alguma coisa aqui no Hospital do Câncer de Barretos e que possa beneficiar as mulheres? Nós estamos constantemente procurando novas armas e procurando aumentar o nosso arsenal de diagnóstico no intuito de favorecer as usuárias do hospital. E esses exames, pretende-se, num futuro próximo, eles podem sim fazer parte da nossa rotina. É isso aí. Aí é a pesquisa no Hospital do Câncer, revertendo um benefício para as mulheres. Obrigado, Dr. Júlio. Espero vocês na próxima semana. Até lá.